Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Canal Educação. Sou Georgia Soares, professora da casa, professora de vocês. E hoje nós vamos falar de um esporte maravilhoso. Vamos falar de um tipo de luta maravilhosa, tá? E vamos puxar aqui de vocês para a gente tentar classificar aqui a esgrima, né? Um negócio maravilhoso. Hoje nós vamos falar de esgrima, uma modalidade bem importante, uma modalidade que lembra aí várias coisas, lembra o Império, lembra período medieval, né? As pessoas remotam logo o período medieval, as pessoas já pensam logo no período medieval. E eu queria, antes de começar, tá, a falar da esgrima, eu queria que vocês parassem aí, né, imaginassem como que surgiu essa modalidade. Né? Para pensar aí, meu Deus, será que surgiu no período medieval? Será que surgiu um pouquinho antes? Quando que o homem começou a utilizar uma arma? O que é uma arma? Né? Então, para que eu saiba o que é uma arma, para que eu saiba como é que eu vou utilizá-la, eu preciso, né, pensar nessa possibilidade, né, pensar como que surgiu, por quê, qual finalidade, e vou tentando decifrar. Né? Se a gente parar para pensar, desde a era primitiva, o homem já utilizava elementos para se... O homem utilizava paus, né, galhos, para o quê? Para se defender, tá? E essa utilização desse galho, desse pedaço de pau para se defender, propôs aí um tete-a-tete, um fight, um sparring, né, que é a luta em si. As pessoas começaram a... né? Começaram a se degladiar, né, lutar. A palavra luta vem de combate corporal. Professora, mas esgrima não utiliza o corpo, só utiliza uma arma. Então, utilizando armas ou não, eu posso considerar ou classificar a esgrima como uma luta. É uma luta, é um tipo de luta, tá? Lutas são embates corporais que eu posso utilizar armas ou não. No caso da esgrima, a gente utiliza 3 tipos de armas que a gente vai falar sobre elas, tá? Então, de verdade, galera, a esgrima ela é um tipo de luta, tá? Que a gente já falou aqui nessa aula, nessa sala, que nós temos 3 tipos de lutas, né? 3. Quais são eles? Quais as classificações da luta? Nós temos artes marciais, nós temos esportes de combate e nós temos o quê? As técnicas de defesa pessoal. E a esgrima, ela é um tipo de quê, gente? Se a gente puder classificar essa modalidade, a esgrima é uma técnica de defesa pessoal, é uma arte marcial ou é um esporte de combate? Aí, Ruth. Mael. O que vocês acham? Né? Gente, a esgrima é um esporte de combate, tá? Por que que eu não vou dizer que ela é uma arte marcial? Lembra que artes marciais tem filosofia, tá? Tem elementos filosóficos, tem preposição de vida, tem estilo de vida, tem um monte de coisa que não está dentro da esgrima, né? A esgrima é uma forma de combate utilizada desde a pré-história. Desde a pré-história. Mas a gente vai ver que essa forma de combate ela se tornou esporte, tá? Em um outro tempo, em um outro período, ok? Então, a esgrima é um esporte olímpico disputado com 3 armas. Nós temos aqui a espada, o florete e o sabre. O objetivo é tocar o adversário com uma dessas armas, tá? E essa disputa, gente, ela não tem contato corporal, somente com a espada. Certo, galera? Então, como eu falei para vocês, a origem tá para ir para a pré-história,
tá? Mas ela só passou realmente a ser disputada em Jogos Olímpicos só na era moderna, tá? Em 1896. Relembrando aqui, nós tivemos aí um período de 1.500 anos sem Olimpíadas. Vocês lembram que eu já falei aqui por que houve a interrupção das Olimpíadas? As Olimpíadas, ela era um marco sagrado, era uma festa pagã, tá? E 392 depois de Cristo ela foi proibida. Voltou a acontecer somente em 1896, ela parou de acontecer em 392 depois de Cristo, exatamente por entender que essa modalidade fazia parte de um tipo de festa pagã, né? Uma festa em homenagem aos Zeus, ok? Então, gente, de acordo com registros históricos, né, a esgrima, ela passou a surgiu, né, de fato, como esporte na Europa no século XVI, tá? Mas no período medieval, essa modalidade, ela foi muito utilizada, mas tem um detalhe aqui, tá, gente? Só a gente não pode esquecer, ó, como esporte, tá? As primeiras escolas de esgrima, gente, são francesas. Somente a Itália depois a aperfeiçoou. Ok? A Itália aperfeiçoou. Mas foi muito utilizada aí na antiguidade pelas civilizações gregas e egípcias, tá? Então, na antiguidade, nós temos aí a Grécia e o Egito como países que sempre utilizaram aí a luta da esgrima, ok? A esgrima, gente, essa palavra aqui eu não gosto dela, eu gosto dessa palavra, luta. A luta, que tem o jogo, né? A luta, ela é essencialmente uma modalidade estratégica. Ela é essencialmente estratégica, ela é dinâmica, ela tem uma importante ação cognitiva, tá? As pessoas pensam assim, quando eu vou lutar esgrima, eu preciso compreender que ela é uma luta que não tem força, não se trabalha força na esgrima, mas se trabalha uma habilidade muito importante que é agilidade, concentração, tá? Agilidade. Então, gente, qualquer golpe errado na antiguidade, a pessoa morria. Então, eles tinham, de fato, uma necessidade de saber aplicar os golpes e saber de forma ágil se desvencilhar de golpes, certo? Então, a esgrima, ela realmente muito, como é que eu posso dizer? Ela requer muita concentração, ela requer muito raciocínio para fazer ataques e contra-ataques, tá? Então, tem que ter muito foco para poder trabalhar esse tipo de luta. É diferente de uma luta onde eu preciso de força. Nesse caso aqui, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer peso, estatura, tamanho pode praticar. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando de forma efetiva algum desses elementos, tá? Alguns desses elementos, ok? Então, na época do feudalismo, na época da Idade Média, essa modalidade ela entrou no ápice, tá? Entrou no ápice. Por quê? Porque foi uma das maiores revoluções que aconteceram aí e das armas que poderiam ser utilizadas, certo? Era uma arma muito apreciada e uma arma muito utilizada na Idade Média. Ok, galera? Então, como eu falei para vocês, né? Ela teve o seu grande marco nas primeiras escolas na França, mas, desculpa, eu falei errado. A modalidade ela começou na Itália, ela aprofundou o ensino na Itália, mas ela foi de fato começou mesmo ali a origem na França como esporte, certo?
Alguns detalhes, gente, eu já falei aqui para vocês em várias situações que muitas das modalidades elas sofrem as alterações do tempo, tá? Elas sofrem as alterações do tempo. Como era que eu poderia, como era lutado a esgrima na antiguidade, né? Como era o formato, como eram as roupas, certo? Então, passado esse período aí no século XVIII, foi que eles foram alinhar como esporte a modalidade. O que era ponto, o que não era, como era que eu fazia ponto, como é que eu lutava com o adversário. Então, tem toda uma sequência, tem todo um mecanismo, tem toda uma lógica para a gente compreender como é a ação da modalidade, certo? Então, essa forma de lutar também evoluiu, como, por exemplo, o espaço, a roupa. Então, muitas das modalidades esportivas, elas sofrem as alterações do tempo. Isso é importante, a gente perceber essas alterações e possibilitar essa modalidade um novo olhar, tá? Uma nova configuração. É muito importante. Eu preciso compreender para modificar aí o formato dessa modalidade. Certo, galera? Bora entender um pouco das regras, então. Vou falar aqui de algumas regras, tá? Só lembrando, não tem como a gente trabalhar todas as regras de um esporte, não tem como a gente trabalhar todas as regras de uma modalidade, porque realmente são muitas regras. É o que formaliza a modalidade, é o que traz para a modalidade, vamos dizer, de forma sistematiza, organiza, para que a gente possa compreender como é essa dinâmica, ok? Bora para as regras da esgrima. Gente, a esgrima ela é disputada em uma pista que mede aí 14 por 2, tá? Mede 14 por 2. Aqui é 2 metros e aqui são 14 metros. Vocês vão me perguntar assim, professora, a pista precisa ser... Se vocês observarem, eles não têm muito deslocamentos laterais. Alguém aí já assistiu alguma luta de esgrima, gente? Se você não assistiu hoje, o exercício de casa é assistir uma luta de esgrima, viu? Eliseu Martins, Lagoa do Sítio, Santa Rosa do Piauí. A Ruth também, quando chegar em casa, ela vai assistir uma luta. O Ismael também, quando chegar em casa, vai assistir uma luta de esgrima, uma luta oficial, viu? Viu, Ruth? Que é para quando ela chegar aqui na próxima aula, saber tudo de esgrima. Aí, gente, vocês vão assistir, tá? Vão ver algumas particularidades. Vocês estão vendo que as roupas, né, deles é muito interessante, né? Hã? É bem estranho mesmo. Mas, assim, é estranho por quê? Porque a gente não está habituado a ver, né? Então, tudo aquilo que a gente não tem o hábito de ver, de conhecer, de falar, a gente acaba achando estranho. Mas eu acho linda a roupa de esgrima. É verdade. O calor deve ser insuportável, né? Mas, enfim, o que a gente precisa compreender? Que existe, né, existem detalhes que são extremamente importantes, né? Não há muitos deslocamentos laterais. Se vocês observarem, o espaço lateral, a largura é pequena, 2 metros, é pequeno. Porém, comprimento, né? Se vocês observarem, eles fazem muita movimentação frente e trás. O esgrimista faz muita movimentação frente e trás. E aí é muito importante que vocês vejam, né? A movimentação, que vocês vejam como são os golpes, como eles aplicam os golpes. É muito interessante. Então, na esgrima tem 2 fases, gente. A fase classificatória e a eliminatória, certo? Na fase classificatória, os combates eles são feitos entre todos os atletas até que alguém consiga marcar 5 pontos. Aí todos vão lutar, todos. Na fase eliminatória, eles vão fazer 3 assaltos, tá? Esses assaltos, eles são de 3 minutos cada. Então, eles vão fazer aqui, ó. Primeiro assalto, 3 minutos. O segundo assalto, 3 minutos. E o terceiro assalto, 3 minutos.
Entre eles vai ter 2 intervalos de 1 minuto cada, ok? Entre os assaltos vai ter o intervalo de 1 minuto, certinho? Aí vocês vão me perguntar, professora, já vi muitas perguntas sobre isso, alguns alunos sempre me perguntam. Meu Deus, mas é tão pouco tempo. Mas vocês vão falar assim, professora, mas só 6 minutos, só 9 minutos é uma luta? Meu Deus, mas é rápido demais, né? Aí vocês vão me perguntar por que que é tão rápido desse jeito, professora? Alguém já lutou? Gente, as lutas, elas são diferentes da maioria dos esportes, porque o nível de concentração na modalidade é altíssima, né? Esse nível de concentração, gente, ele requer que você esteja realmente muito conectado com a luta. E acaba você demandando a energia para aquela luta surreal, né? Eu já lutei assim, não fiz nada de forma competitiva, foi na brincadeira, a modalidade que eu praticava de lazer, uma modalidade esportiva como forma de lazer. Gente, e os poucos minutos que o professor colocava de sparring, que é a luta mesmo, né? Eu confesso para vocês, tipo, era 2 minutinhos ali, eu ficava exaurida, porque você tá no foco para não levar um soco, para não levar um chute, para não levar uma espadada, né? Levar um golpe de uma espada. Então, você tem que realmente estar concentrado e fazer estratégias para atacar e para se defender. Então, é realmente bem complexo lutar. Então, todas as lutas, a maioria das lutas, elas demoram pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. A pontuação realmente bem rápida que acontece, exatamente por essa questão das lutas demandarem uma energia, um esforço muito maior. Então, como que eu ganho a disputa na esgrima? Quando eu tiver mais pontos ou quando eu atingir um total de 15. Os pontos, gente, eles são computados, né? Eles são computados hoje de forma eletrônica. Mas para quem não sabe, essa forma eletrônica, ela é algo muito recente. Porque antes eles utilizavam a roupa com vestígios de giz, né, para marcar onde tocou, para poder o árbitro avaliar e fazer a contagem dos pontos. Só, gente, que giz, eu não sei se vocês sabem, mas giz, ele não fixa na roupa, né? Ele realmente ele sai. Então, qualquer movimentação pode tirar. E como eu falei para vocês, né, gente, todo esse processo de evolução dos esportes, todo o processo de entender que o esporte sofre evoluções exatamente pela questão do tempo. Então, quanto mais eu me exercito, quanto mais vai passando o tempo, mais coisas modernas eu vou alcançando, né? Então, a modernidade, as práticas esportivas, elas vão se modificando com o tempo. Então, os esportes também sofreram essas modificações com o tempo. E essas evoluções, elas são importantes para que o esporte fique mais dinâmico e também seja justo. Muitas pessoas acabavam se sentindo injustiçadas pela, como é que eu posso dizer, pela arbitrariedade de um juiz, né? Um juiz às vezes julgava uma coisa e tinha sido outra. Então, muito desses esportes, eles fazem essa evolução da forma como o jogo ele é julgado pela roupa, por um equipamento, como por exemplo o VAR, né, que é um mecanismo que hoje tem no futebol. É VAR, né? É VAR. VAR, gente, eu sempre falo VAR, mas é VAR, tá? Que é o VAR. Gente, eu adoro falar VAR, gente, mil perdões. Mil perdões. Eu falo direto VAR, é VAR. O VAR, por exemplo, é uma forma honesta, tá, de julgar se uma jogada foi verdadeira, se aconteceu de realmente um impedimento. Então, na esgrima,
computar o ponto de forma eletrônica foi uma coisa muito justa com quem lutava, né? Porque agora fica difícil o sensor errar. Então, eles fazem a testagem para saber se está tudo ok, para saber se está passando as espadas têm fios, tá, gente? As espadas hoje têm condutores, sensores, para poder informar que se houve o ponto ou não, sabe? Se houve o toque ou não. Então, gente, hoje, na esgrima são três armas, né? Infelizmente, a gente utiliza a palavra errada, erradíssima. A gente chama tudo de espada, né? E não é. Uma é florete, uma é realmente espada e a outra é o sabre. Ok? Eu, particularmente, não sabia dessa diferença, achava que tudo era espada. E não é. Então, cada arma tem um objetivo diferente, certo? O florete, gente, ele atinge o tronco do adversário. Tá? O florete atinge o tronco do adversário. A espada, ela atinge qualquer parte do adversário. E o sabre atinge da cintura para cima, tá? E ela pode, toda a região da cintura ela pode tocar, ok? A gente vai falar um pouquinho a mesma ferramenta. Cada um tem que utilizar a mesma ferramenta. Por quê? Porque vai ter, por exemplo, me perguntaram aqui se eles podem usar as armas separadas, né? Diferentes. Não pode. Por quê, gente? Porque o florete aplica o golpe diferente da espada e o sabre aplica o golpe. Todos aplicam golpes diferentes. E tem um deles que pode ter toques simultâneos e nos outros não pode. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou falar de cada um e vocês vão entender do que eu estou falando, certo? Então, vai ter realmente a modalidades. É como se fosse categorias, por exemplo, corridas, né? A gente tem vários tipos de corridas. As corridas rasas, as corridas médias, né, de meia distância, e as corridas longas. O atleta do raso não corre meia distância, e até corre meia distância. Mas o atleta rápido, ele não corre longa distância. Você vai me perguntar assim, cara, mas como é que pode o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, por que ele não é o mais rápido da maratona? Porque são habilidades diferentes, entendeu? Ele é mais veloz do que resistente. Resistência é uma coisa, velocidade é outra, certo? Então, as armas também têm a mesma, vamos dizer que tem a mesma dinâmica. Cada um apresenta uma técnica diferenciada, ok? Vamos lá. A espada. A espada, ela é a mais pesada, tá? Ela mede em 90 centímetros e pesa 770 gramas. Ela é a mais pesada. A espada, eu toco qualquer parte do corpo. Ao contrário das outras modalidades, os toques simultâneos dos adversários são permitidos, ou seja, eles podem se tocar ao mesmo tempo. Ok? Por exemplo, eu não sei porque eu nunca assisti lutas diferentes, mas eu acredito que, por exemplo, no toque do sabre, se tocou um primeiro, né, automaticamente fica bloqueado para não tocar o segundo. Mesmo que toque não está valendo, certo? E na espada, tocando os dois ao mesmo tempo, se tocaram, tá valendo os dois. Entendeu? Por exemplo, eu toquei primeiro, mas logo em seguida tu tocou, então não vai valer. Quem vai tocar, ele vai bloquear o sistema. Deve ser assim. Eu preciso assistir para entender. Mas eu acredito que seja assim, porque quando tu faz, por exemplo, um gol no adversário, automaticamente tu não vai conseguir fazer um gol no outro, no caso do gol, porque é distante. Mas se pudesse, né? Não, tem que parar, né, a partida para começar tudo de novo, ok? Então, essa era uma arma muito utilizada aí no final do século XIX, início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Ok? Agora, florete, gente. O que é o florete? O florete é uma das armas mais importantes.
ela é a arma mais utilizada ela era a arma mais utilizada no século XVIII. Ela era a mais utilizada e ela é a mais conhecida. Ela é a mais conhecida. Ela exige, gente, muita habilidade. Ela é a mais leve. Desculpa, ela não é a mais leve. Ela exige movimentos leves, na realidade. Ela mede 90 centímetros e pesa 500 gramas. Ela é menor, ela é mais leve, na realidade, do que a espada. Ela não tem ponta, não tem ponta. E ela é considerada a mais difícil, porque ela exige os movimentos mais elegantes, os movimentos mais suaves, tá? É literalmente aquela do touché mesmo, dos cavaleiros do período medieval, tá? Galera que fazia esgrima era uma galera extremamente habilidosa, eram os reis, eram os príncipes que precisavam saber esgrima por uma habilidade nobre. Era uma habilidade considerada nobre, ok? Sabre. O que é o sabre, galera? Essa sim é a arma mais, é a menor, tá? É a arma mais utilizada, é uma das mais utilizadas na esgrima, né? E ela, gente, é permitido tocar com a ponta e com a lateral da arma, ou seja, com a lateral da lâmina, eu posso tocar o adversário. Ela é chamada de chicote, ela é a mais flexível, ou seja, quando tu toca, ela fica tipo assim, um arco, formando um arco. Aquele arco, se ele tocar, né, qualquer parte do corpo, tá valendo ponto. Certo? Então, no caso, não é só a ponta. Então, a arma toda tem sensor, né? Então, ela tocou, ela tá gerando ponto, ok? Então, ela pode tocar cabeça, tronco, ombros, braços e antebraço. Certo? É a arma menor. Ela varia, gente, de 0,70, né? 70 centímetros a 88 centímetros. E sobre as roupas, professora? Sobre as roupas. As roupas da esgrima é muito interessante, porque vocês imaginam, né, quanto que esses atletas não se machucaram praticando esgrima? Quantas pessoas... Eu já assisti até um filme que um cara tem um olho, né, furado, perdia olho, sofriam vários cortes por conta dos treinos de esgrima. Lembro demais que eu assisti um filme de época, inclusive, que o cara não tinha o olho que foi furado em lutas de esgrima. E as lutas, só lembrando, né, que as lutas no período medieval, elas tinham uma outra configuração. Né? As lutas eram para defesa. Para defesa de quê? Para poder proteger a sua civilização, proteger a sua casa, proteger a sua família. Então, eles lutavam para se proteger. Então, essas roupas, elas sofreram adaptações ao longo do tempo, né? Lembrando que nasceu lá na França, no século XVIII, e foi daí que foi ganhando repercussão, até ter uma vestimenta que tenha proteção, né? Aí apareceu o colete protetor, que protege o tórax, as luvas e a máscara de metal. Gente, para quem não sabe, a esgrima ela é um tipo de luta obrigatória para os cadetes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vocês sabiam disso? Obrigatória. Inclusive, quando eles estão na academia dos oficiais das Forças Armadas do Brasil, eles têm uma festa que a festa de formatura é a festa do espadim, né? Que é a festa da espada. Eles realmente utilizam uma espada, é um evento totalmente voltado para essa comemoração. E traz todo o simbolismo, tá, gente? É uma luta extremamente nobre, extremamente linda, que traz aí todo o simbolismo, ok? Agora, gente, a gente vai para um pequeno exercício aqui, trouxe algumas questões, tá? Eu vou deixar aí, como são questões bem simples, só para a gente relembrar aqui o que a gente fez aqui na nossa aula, ok?
A gente vai passar aqui rapidão. Eu vou deixar aí só um minutinho em cada questão. Quando a gente voltar, a gente já vai respondendo, certo? Bora lá, galera. Então, como surgiu a esgrima? Essa daqui, resposta muito fácil. Eu falei no comecinho da aula. Como surgiu a esgrima? Ela surgiu no Brasil? Não. Ela surgiu como esporte, foi inventada pelos argentinos hermanos? Também não. Todas estão erradas? Também não. A esgrima surgiu aqui, evoluiu da antiga forma de combate, né? Na antiguidade, a gente utilizava. Aliás, na antiguidade, não. Na pré-história, a gente utilizava já algumas armas para se defender, né? Aliás, usava os galhos, as árvores para se defender ali, pedaços de árvore, pedaços de pau para se defender e fez isso de arma, ok? A esgrima está nas Olimpíadas desde quando, gente? Quando que a esgrima entrou nas Olimpíadas? Eu falei isso, né, no comecinho da aula. Em 1896, nós tivemos aí a primeira vez que a esgrima entrou nas Olimpíadas. As pessoas vão perguntar assim: ah, professora, é super recente, né? Não faz muito tempo. Verdade, não faz muito tempo. Porém, gente, a gente tem que lembrar todo o movimento histórico da esgrima. Não é uma atividade recente, não se sabe uma data exata, mas tem aí pela história do século XVIII, o formato das lutas do século XVIII pode apontar como modalidade esportiva, ok? Agora, gente, aqui a gente vai para cada característica de cada arma. Ok? Sobre o sabre, é correto afirmar que. Vou deixar aí um minutinho, viu? Tiago, Paulo.
Bora lá, gente. Sobre o sabre, o que é correto afirmar? O sabre, gente, lembrando, é aquela arma menor, aquela arma mais flexível. Então, o que eu faço? Posso tocar qualquer parte do corpo do oponente? Não é essa. Posso tocar apenas da cintura para baixo? Gente, quando tratar da cintura para baixo, a maioria das modalidades não permitem, tá? Posso tocar apenas da cintura para cima ou posso tocar apenas o tronco. Então, a gente ia ficar aqui, ó, com essas três, né? Porque essas três são da esgrima, mas é somente da cintura para cima, ok, galera? Então, olha aqui, ó. Sobre a arma sabre, é correto afirmar, né? Olha aqui o sabre. Dentre todas, ela é a mais flexível, pode parecer até um chicote. Dentre todas, é a menos flexível, ela é a mais rígida, gente? Não, né? É uma modalidade lenta? Também não. Todas estão erradas? Também não. Resposta correta é letra A, tá? Ela é a modalidade, ela é a arma mais flexível. Agora, sobre o florete, tá? O florete pode-se tocar qualquer parte do corpo, pode-se tocar apenas da cintura para baixo, essa daqui a gente já elimina, né? Pode-se tocar da cintura para cima. Essas duas a gente já elimina, porque a gente acabou de responder do sabre, né? Não é possível. E aí, galera, florete, onde é que eu toco? Qualquer parte ou tronco? O que vocês acham? Galera de Lagoa do Sítio, posso tocar somente o tronco, galera. Lembrando, o florete é aquela arma sem ponta, tá? Sem ponta. Então, eu posso atingir o peito dessa pessoa, beleza? O peito. Atingindo o peito, eu estou atingindo, né, a parte central, o tronco. Então, o florete é a parte do meio. Então, sobre o florete, é correto afirmar, a gente vai responder aqui a última alternativa. Mede 90 centímetros. Lembrando que nós temos uma arma pesada, uma média e uma leve. Leve é o sabre. A gente falou, né? O leve é o sabre. O sabre mede de 70 centímetros a 88 centímetros e pesa 500 gramas. Florete, gente, pesa quanto? Vocês lembram? 500 gramas, mede 90 centímetros. Ela é a mais comum de todas, porque eu falei para vocês que ela é uma das mais comuns, é uma das mais importantes. Então, todas as alternativas estão corretas, ok? Gente, então por hoje, né, vamos dizer goodbye. Hora de dizer tchau, né, meu povo? A gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a participação de vocês. A gente vai se encontrar na próxima semana, se Deus quiser, né? Revisão, fazer um review aqui com vocês. E para a gente desejar as férias, né, galera? Para quem vai entrar de férias, né? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.